Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? E daí, gente? Tudo beleza com vocês? Primeiros anos, tudo bom? Lembra? Matemática na cabeça? Vamos lá? Professor Evandro, tá bom? Então hoje nós estamos iniciando aí, pessoal, o nosso conteúdo, né? Do nosso primeiro ano. E nós vamos iniciar aí com conjuntos numéricos, beleza? Pura? Gente, assim, ó. Assistam, eu tenho falado isso naquele vídeo da apresentação, então vamos lá. Assistam os vídeos, as minhas videoaulas, tá bom? Beleza pura? Para vocês compreender perfeitamente o conteúdo. Vocês simplesmente não estão lá na sala me vendo falar, mas vocês vão estar aqui nos vídeos me vendo falar a sequência do nosso conteúdo. Tá bom? Então vocês não vão perder a aula de matemática não. Então assistam os vídeos, tá? Façam as atividades propostas que eu vou passar para vocês, tá? Então, após esse vídeo aqui, eu vou estar passando um anexo aí para vocês de uns exercícios para vocês, tá? Tudo que eu vou explicar aqui para vocês agora, eu quero que você deixe no seu caderno, bonitinho, organizadamente, tá? Depois eu vou passar um anexo para vocês, logo abaixo do vídeo aí vai ter um anexo. Abre esse anexo, copia esses exercícios no seu caderno também. Esse exercício você vai resolver, você vai tirar foto de tudo, tá bom? De tudo isso. E é meio que sair para o professor. O professor vai dar uma olhada depois. Combinado? Gente, qualquer dúvida de algum exercício, passa no WhatsApp para o professor. Porque eu não fico olhando o Classroom, eu já falei isso, tá bom? Eu não fico olhando o Classroom o tempo todo, tá? Ontem eu não olhei, hoje eu não olhei, você entendeu? Então eu quero que você faça o seguinte. Professor, estou com dúvida nesse exercício, tá? Passa para o professor, tira uma foto dele, legivelmente, é claro, e passa para o professor. Tá bom? Sem muitas delongas, vamos trabalhar. Vamos lá. Gente, primeiro passo. Peraí, deixa eu pegar aqui o meu canetão azul. Nós vamos trabalhar com conjuntos numéricos, tá bom? Dentro de conjuntos numéricos, nós vamos trabalhar os números naturais, né? Os números inteiros, tá bom? Na verdade, nós vamos relembrar, né? Tudo que vocês já viram no ensino fundamental, essa primeira parte que está no referencial curricular de vocês, tá? Que se chama conjuntos numéricos, beleza? Tudo bem? Números naturais, números inteiros, né? Os números racionais, tá bom? Os reais, os irracionais, tá bom? Vamos ver dentro do conjuntos numéricos quem são esses números. Então, o primeiro passo, eu quero explicar aqui para vocês quem são os números naturais, que é representado pela letra N, tá bom? Então, aqui, ó naturais. Quem são os números naturais? Gente, os números naturais representados pela letra N são esses números aqui que nós vamos colocar ali dentro de um conjunto. São esses daqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, vai para mais infinito, ok? Vou colocar 3 pontinhos de reticências, por quê? Porque é muito importante você dizer que dentro de um conjunto, ou ele para ali, ou ele ainda continua. Se ele continua, você precisa representar esses 3 pontinhos de reticências, tá bom? Tá dizendo que esse cara não vai embora, ó. Ele vai embora para a direita aqui, ó, para a direita, ó. 0, 1, 2, 3 e vai para mais infinito, ok? Beleza? Então, os números naturais é representado pela letra N. Depois, dentro dos conjuntos numéricos, vem a letra Z, representado pelos números inteiros. Olha aqui, ó. A letra Z, esse cara aqui, ele é representado pelos números inteiros, tá? Tá aqui, ó, inteiros. Ô professor, por que, né? N, natural, Z, inteiros. Estranho mesmo, né? Mas é que, primeiro, que não foi um brasileiro, né? Que houve, né, a necessidade de estudar os números inteiros. Gente, Z vem de Zahlen, tá? Zahlen, em alemão, significa inteiro, ok? Então, inteiro, em alemão, significa Zahlen. E Zahlen começa com Z, então, portanto, os números inteiros é representado por Z. Tá joia? Por isso que inicia a letra Z. Zahlen, podia ter escrito aqui Zahlen, tá? Mas não é assim que a gente, né? Nosso português, né, é inteiro, tá bom? Quem estudou
os números inteiros, ele chama-se Ernesto Zermelo, tá bom? Ele analisou, começou a perceber a importância dos números inteiros. Por que os números inteiros, gente? Eu vou colocar aqui alguns elementos, tá? Por quê? Porque são infinitos, alguns elementos que representam o conjunto dos números inteiros. Então, na verdade, aqui, ó, os conjuntos dos números inteiros, você tem o 0, 1, 2, 3. Bom, e aqui ele vai para mais infinito, ok? Ó, aqui ele vai para mais infinito. Mas antes do 0, cara, tem aqueles elementos negativos, olha lá, menos 1, menos 2, menos 3. Vou colocar 3 pontinhos de reticência aqui também. Por quê? Porque os números negativos representam o quê? Dívidas, ok? Os números negativos, eles sempre representam dívidas. Os números positivos representam, é como se fosse dinheiro no bolso, bufunfo, dinheiro no bolso. E os números negativos representam dívidas, ok? Vocês lembram que lá naquela reta numérica, vocês lembram da reta numérica? Eu tenho uma régua ali, mas eu vou fazer aqui sem pegar a régua. Ó, vocês lembram que na reta numérica, você tem aqui o 0, e a partir do 0 aqui você tem o elemento, ó, para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, não é isso? E vai embora. E para cá, do 0, à esquerda do 0, você tem o elemento menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e vai para menos infinito. Ó, para a direita, para mais infinito, para a esquerda, para menos infinito, tá bom? O que nós temos que tomar cuidado? Vamos analisar aqui primeiro, nessa reta numérica aqui, que os conjuntos dos números inteiros, olha só, o conjunto dos números inteiros, observa, ele já tem tanto os números positivos quanto os números negativos, tá bom? Eu quero que você analise o seguinte, o 1 é maior que 0, o 2 é maior que 1, maior que 0, o 3 maior que 2, maior que 1, maior que 0. O 4, maior que 3, maior que 2, maior que 1, maior que 0. Claro, né? Eu prefiro ter R$4 do que R$3. É maior. Então quer dizer, pessoal, que na reta numérica, vamos analisar, o número que está sempre à direita é maior que o número que está à esquerda. Por que eu estou explicando isso para você? Porque nos números negativos também é assim. O número que está à direita é maior que o número que está à esquerda, ou seja, menos 3 é maior que o menos 4. O menos 2 é maior que menos 4. O menos 1 é maior que menos 4. O 0 é maior, por eles, mesmo que ele é um elemento nulo, né, 0 é nulo, ele é maior que menos 4. Vamos analisar aqui a nossa reta numérica. E outra coisa, a maneira como você dispõe os números negativos é dessa maneira. Olha aqui, ó, como que eu coloquei ele aqui, ó. Eu sei que os números inteiros, eles são representados pelos números positivos e os números negativos. Eu já coloquei na ordem, coloquei 0 para positivo, 0 para negativo, observa. Tá ok? Então vamos relembrar isso daqui na reta numérica. Tá ok? Então os números inteiros, tá bom? São esses daqui, ó. Os números naturais são só de 0 para positivo. Os números inteiros tem positivo e já tem os negativos, ok? Tem que tomar cuidado com isso daí. O que nós temos dentro dos conjuntos numéricos, gente? Nós temos os números racionais. Os números racionais, ele é representado pela letra Q, tá bom? Os racionais, ok? Ó, os números racionais, ele é representado pela letra Q. E quem são os números racionais? Bom, os números racionais, quem que entra dentro dos números racionais? Bom, entra os naturais, tá? Ou seja, todos os números positivos. Entra os números inteiros, tá bom? Que também dentro dos números inteiros também tem os números negativos, tá ok? Agora, especificamente, quem são os números racionais? Os números racionais são aqueles números, por exemplo, assim, ó 0,2, olha lá. Tá bom? Vou colocar um ponto e vírgula aqui, por quê? Porque o número que está com vírgula vai ficar fazendo confusão, vírgula do número, tá bom? Olha lá, ó. É por isso que existe o ponto e vírgula, tá bom? Esses símbolos, né, ajudam a gente a separar elementos, tá? Por exemplo, 0,2, ele é um número racional, tá bom? Se eu fizer isso daqui, ó 1 sobre 10, olha lá, em forma de fração, ele também é um número racional, tá ok? Ele é um número
racional. Números com vírgula e em forma de fração são números racionais. Tá ok? Beleza? Então todos os números em forma de vírgula, tá bom? Ou em forma de fração, assim como você está vendo aqui, são números racionais, tá bom? Outra coisa, os números racionais são aqueles números que você está vendo a divisão aqui, ó, deu exato. Ó, 1 sobre 10, se você fazer na sua calculadora 1 sobre 10, vai dar 0,1, acabou. Ele não continua mais elementos, tá bom? Então esses números não são racionais, tá? Que, por exemplo, aqui, ó, um número é 2 dividido por 5. Pronto, olha lá. 2 dividido por 5. Se você fazer 2 dividido por 5, ele também é um número racional. Por quê? Porque 2 dividido por 5 dá exatamente 0,4. Acabou, parou no 0,4. Ok? Ah, professor, então quer dizer que os números racionais pode ser em forma de fração, pode ser em forma de vírgula, mas desde que não dê aquele número que depois da vírgula é uma loucura. Olha, sim. Por exemplo, você vai pegar uma fração e dividir lá, tá bom? Você vai pegar 1 e dividir por 7. Ok? Esse número aqui, se você fazer 1 dividido por 7, ele vai dar uma loucura. Ele vai dar 0, pau, vai se repetir vários elementos aqui. Tá bom? Vários, ele vai ser infinitos elementos. Então isso quer dizer que esse valor ele não é um número natural, não é um número inteiro e também não é um número racional. Tá bom? Então, ou seja, se você pega uma fração, você pega uma calculadora e tenta dividir ele para você ver, ele vai dar uma loucura. Tá bom? Esses números que dão uma loucura depois da vírgula, eles não são números racionais. Agora, existe um tipo de número que ele dá aquela loucura depois da vírgula. Mas sabe qual? Aquele que sempre se repete. Como, por exemplo, assim, ó, quando você vai dividir um número, assim, ó, quer ver? Por exemplo, 1 sobre 3. Se você fazer na calculadora 1 sobre 3, 1 dividido por 3, eu acredito que ele vai dar isso daqui, ó, 0,333333333. Ou seja, esse é o único número que entra dentro dos racionais. É aquele que você divide, ele dá com vírgula, mas desde que ele dá uma dízima periódica. São esses números aqui, ó. Tá ok? Tem dízimas periódicas que ele acontece assim, ó. 2,77777. Lembrando que as dízimas periódicas, ele pode ser representado assim, ó. 0,3 e um tracinho em cima. Olha lá, ó. Ou você repete alguns elementos, coloca 3 pontinhos de reticências, ou você me faça isso, tá bom? Pode ser assim que você representa o número dízima periódica, tá bom? Quem que é o período aqui, ó? O período aqui é o 3, tá bom? Então é dízima periódica. Quem que é o período aqui? O período ali é o 7, então o 7 se repete, você pode colocar só 1 e colocar um tracinho em cima dele, tá bom? Ou seja, se você apresentar esse número para o professor, eu vou saber que você está representando que esse 2,7 é uma dízima periódica, é 2,7777777, tá bom? Beleza? Então, quando você vai apresentar os números para uma pessoa, você tem que saber dos números, você tem que saber do que se trata. Tá ok? Professor, se a outra pessoa não souber, é problema dele, porque não estudou. Nós estamos fazendo a nossa parte. Perfeito? Nós temos que ser assim, cara. Não podemos carregar as outras pessoas, não é verdade? Ninguém tem que ser peso para ninguém nessa vida, ok? Cada um tem que se virar como pode. E é claro, né? Como pode pelo seu esforço, tá bom? Pelo seu esforço, tá ok? É assim que a gente corre atrás. Sem moleza, sem preguiça, senão o bicho pega e pega com força. Tá bom? Então, por exemplo, vamos colocar aqui dentro dos números racionais um número que representa uma dízima periódica. Vamos colocar aqui, ó, o 2,7. Pronto. Ah, vamos colocar um traço aqui em cima. Bom, nós vamos fechar aqui, porque isso aqui tem N elementos, tá bom? Eu não vou colocar 3 pontinhos de reticências. Por quê? Porque ele não está numa sequência aqui, tá? Ó, não está na sequência, tá? Mas dentro desse conjunto você já entende que são N elementos, tá bom? N elementos, tá ok? Beleza pura? Gente, então isso daqui são os números racionais, tá? Ó, pode ser os números positivos, pode ser também os negativos, que está dentro desse cara aqui, pode ser aquele número com vírgula que deu exato,
Isso aqui também é uma fração, mas dá exato se você dividir. Isso aqui também é uma fração, mas dá exato se você dividir. Isso daqui é um número com vírgula, não exato, porém ele tem uma dízima periódica, tá bom? Então é isso daí que eu quero que vocês entendam. Agora eu quero que você entenda quem são os números irracionais, tá bom? Irracionais. Quem são os números irracionais? Irracionais, ok? Quem são os números irracionais? Gente, os números irracionais, por exemplo, são aqueles números que não têm raiz exata, como por exemplo, raiz quadrada de 2. Qual é a raiz quadrada de 2? Se você for tirar a raiz quadrada de 2, ela vai dar o quê? Aproximadamente 1,41. Mas só que depois desse 41 tem vários elementos, tá bom? Esses elementos eles são todos bagunçados. Se ele desse pelo menos uma dízima periódica, tudo bem, mas ele não dá. Como por exemplo, raiz quadrada de 3, né? Ó, raiz quadrada de 5, tá bom? Tá ok? Ou seja, não tem raiz exata, então ele é um número irracional. Ah, deixa eu falar aqui um negócio para você. O π, vocês lembram do π? O π ele é um valor irracional. Vocês lembram que lá no ensino fundamental de vocês, quando vocês estudaram circunferência, vocês precisavam estudar o π? O π ele vale aproximadamente, não é exato. Aproximadamente ele vale quanto? 3,14. Mas esse valor aqui, pessoal, foi aproximado para 2 casas depois da vírgula. Mas esse valor aqui, cara, ele é uma loucura. Ele nem dízima periódica ele dá, tá bom? Então ele é uma loucura, tá bom? Da onde que vem esse 3,14? Deixa eu ensinar você aqui. Por que a gente usa esse 3,14? Pessoal, qualquer circunferência que você medir o comprimento dela, ou seja, por exemplo, daqui, você vai lá e mede ela, veja quantos que tem aqui. Você vai lá e anota o comprimento dela, tá bom? Você vai lá, você sabe que toda circunferência tem o centro dela. Você pega uma régua, um barbante, uma trena e mede de uma extremidade a outra extremidade, mas tem que passar pelo centro, tá bom? Não vai sair dessa extremidade, chegar nessa extremidade passando aqui, ó, fora do centro. Você sabe que esse cara aqui, ele é dividido, ó, olha só, se você pegar o comprimento da sua circunferência e dividir pelo diâmetro, mas você tem que ser bem preciso na sua medida, você tem que ser preciso, tá bom? Senão você vai me envergonhar, eu não quero, porque o que eu estou falando aqui é algo real, porque isso daqui, ó, é um valor universal. Esse cara aqui, se você for estudar lá nos Estados Unidos, você vai encontrar isso daqui. Se você for lá na Alemanha, você vai encontrar isso daqui. Por quê? Porque lá na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na China... Ah, não fala China, não, pelo amor de Deus. Você entendeu? Tudo isso daqui é uma circunferência. A circunferência ela existe em qualquer lugar. E se você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, ó, diâmetro, você sabe quanto que isso aqui vai dar? Aproximadamente, vou até colocar aqui o símbolo do aproximadamente, ó, que é o sinal de igual com um tiozinho em cima, assim, tá bom? O comprimento dividido pelo diâmetro vai ser aproximadamente 3,14. Quando você for fazer isso, pode ser que você não encontre que realmente mais aproximadamente 2 casas depois da vírgula com aquele 1,4. Por quê? Porque quando você vai medir ali, você acaba não fazendo as medidas precisas. Mas se você trabalhar precisamente, tá bom? Se você pega uma tampa de uma panela, qualquer circunferência, ou a circunferência do nosso planeta Terra, dividido pelo diâmetro, dá 3,14. Então, o 3,14 vem disso daqui, tá bom? Sempre o comprimento dividido pelo diâmetro, dá 3,14. Por ser um valor universal, então a gente sempre representa por uma letra grega, que faz parte do alfabeto grego. Quem? O π. Ok? Beleza? Tranquilo? Beleza pura? Então, gente, esse cara aqui, ó, o π, ele vale aproximadamente 3,14, ok? Tá bom? Uma fração, se você dividir ela, né, por exemplo, aqui, ó, 2 dividido por 7, provavelmente 2 dividido por 7 não vai dar exato, isso vai dar uma loucura depois da vírgula, tá ok? Tranquilo? Tranquilo? Então, ou seja, quem são os irracionais? Na verdade, os irracionais são aqueles números doidos, cara. Esses sim são os números doidos, aqueles que não dão exato.
Beleza pura? Tranquilo? Esses são os irracionais. Gente, quem são os números reais? Tá bom? Quem são os reais? Tem o R aqui, tem um tracinho aqui do lado, assim, ó, bem do ladinho do R, tá bom? Aí, ó, o R, né? E tem um tracinho aqui, tá bom? Os reais. Quem são os reais? Cara, reais. Quem são os números reais? Quem estão dentro do conjunto dos números reais? Vamos lá, ó. Os naturais, os inteiros, os racionais, que é representado pela letra Q. Eu não expliquei para você, né? Por que o N, natural, o Z vem de Zahlen, Zahlen é inteiro, em alemão. O Q, eu não expliquei para você, né? Porque que Q representa o número da alternada. Quem coloca R aqui, né? Ah, não, mas é duro que o R agora está aqui nos reais, né? Confundiu tudo. Pera aí, tá bom? Quem mais aqui, que está aqui? É os reais e os irracionais. Então, quem são os números reais? São todos. Por que real são todos? Ah, porque é aquele que existe. Reais são real. Se algo que é real é algo que existe. Qualquer um é real. Tá bom? Então, são todos, tá bom? Ó, gente, por que nós representamos números racionais pela letra Q? Q vem da palavra quociente. Tá bom? Coloquei um K aqui. Um quociente. O que quer dizer o quociente? Quociente, por exemplo, quando você pega assim, ó, quanto que é 4 dividido por 2? Gente, 4 dividido por 2, 2. Então, quando você tem uma fração, quando você resolve a fração, você tem o quociente. O quociente é o resultado de uma divisão. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, 2. Então, quando você tem uma fração, você vai ter o resultado dela, vai dar um quociente. Sempre o quociente é o resultado de uma divisão. Lembrando que quando o número está em forma de fração, quer dizer que eu tenho que pegar o de cima e dividir pelo de baixo, você sabe disso, tá bom? Ou seja, então observa aqui, ó, por exemplo, ó, os números que estão em forma de fração, quando você divide ele dá um quociente, tá bom? Ele dá um resultado, ok? Então, o quociente, que são representados pelos números racionais, eles são o resultado de uma divisão, é por isso que é chamado de quociente. Beleza pura? Tranquilo? Facinho, facinho, facinho? Eu agora vou dar uma pausa aí no celular, eu estou gravando aqui na minha residência, tá? Eu tenho uma salinha particular aqui, tá bom? E algumas aulas, às vezes, eu vou lá na escola gravar lá, tá bom? Dependendo do meu horário, tá? Que eu tenho que cumprir os meus horários, eu gravo lá. Mas hoje, eu estou cumprindo aqui na minha salinha, aqui na minha residência, tá bom? Aqui na minha casa, que eu tenho aqui um lugar onde eu dou aula particular, tá ok? Eu vou dar uma pausa aí e vou colocar mais algumas situações aqui, tá bom? Espera aí, que eu vou aí e vou dar uma pausa aí, tá ok? Gente, vamos aqui, ó. Deixa eu aqui passar para vocês um negócio aqui, bem simples, coisa simples, tá? Dentro do conjunto dos numéricos, é legal a gente estudar, né? Ver algumas situações, né? Quem são os conjuntos numéricos, né? Que são os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Então a gente precisa saber exatamente quem são eles separadamente. Aqui eu coloquei uns exemplos aqui, só para a gente colocar aí um pertence ou não pertence, para ver se o número pertence a determinado conjunto, tá bom? Vamos aqui, ó. Completem os espaços abaixo com os símbolos pertence ou não pertence. O E, esse Ezinho aqui, é o pertence. Se você tem o E e cortado ele, quer dizer que ele não pertence, tá bom? Então é os símbolos do pertence e não pertence. Ó, entre esses espaços, entre os números aqui, eu coloquei uns espaços, então nós vamos colocar esses símbolos. Por exemplo, o 6, ele pertence ou não pertence aos conjuntos dos números naturais? Então, você analisando o que o professor explicou aquela hora, ele pertence. Menos 7 pertence aos naturais? Não pertence. Por quê? Porque os naturais são somente os números positivos. 3/5 pertence aos conjuntos dos números inteiros? Não pertence. Porque os conjuntos dos números inteiros, como o próprio nome já diz, são inteiros. Não pode ser assim em forma de fração. Mesmo porque quanto que é 3 dividido por 5? Perfeito? Isso vai dar o quê? Vai dar 0,6. E se pertence, cadê? Pertence esse cara aqui, ó. Pertence aos racionais, tá? Menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. 2/3 pertence ao conjunto dos números inteiros? Bom, o menos pertence.
né, negativo. Só que essa fração aqui dá para dividir, dá uma divisão exata? Não. Então não pertence, tá bom? Você tem que dividir para analisar, porque pode ser que a gente faz uma pegadinha, tá bom? 0,4 pertence aos números racionais? Pertence, professor, porque é um número com vírgula, ele deu exato, olha lá, ó. Raiz quadrada de 16 pertence aos números naturais? Ah, você falou que não pertence? Não, pera lá, eu disse para você que raiz quadrada não exata pertence a esse cara aqui, lembra? Tá lá, volta o vídeo para você ver. Mas raiz quadrada de 16 é quanto? Vamos tirar a raiz quadrada de 16, vocês lembram? Não dá 4? Raiz quadrada de 16 dá 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 dá 4. Então, eu consigo tirar a raiz quadrada. Deu exato. Então, ele pertence. Raiz quadrada de 81 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. Por quê? Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81 dentro da raiz? 9. Raiz quadrada de 81 é 9, então ele pertence. Raiz quadrada de 8, ah, professor, aí sim, realmente que não vai pertencer, porque a raiz quadrada de 8 não dá exata, então não pertence aos naturais, tá bom? Esse cara aqui, ele não dá exata, ele pertenceria a quem? Aos números, ao conjunto dos números irracionais, porque é um número irracional, tá bom? Gente, esse cara aqui pertence a esse cara aqui? Pertence. Ô professor, o senhor está ficando doido? Eu não estou não, gente. Quando vocês aprenderam lá no 9º ano tirar a raiz quadrada de frações, o que você faz? Você olha o número que está em cima. Dá para tirar a raiz quadrada dele? Dá. Então qual é a raiz quadrada de 9? 3. Dá para tirar a raiz quadrada do número que está embaixo? Dá também. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Olha lá, saiu da raiz. Quando ele sai da raiz, quanto que é 3 dividido por 2? 3 reais dividido por 2 é 1,50. Então pertence, porque 1,5 deu exato. Perfeito? Vamos estudar os números, moçada, viu só? Um monte de coisinha que você está com dúvida aí. Ah, meu Deus do céu. Gente, agora vem cá. Enumerar os elementos do conjunto abaixo. Vamos enumerar os elementos do conjunto abaixo. Eu vou ler isso aqui para você, fica tranquilo que isso aqui não é nada louco, tá bom? Vem cá, ó. Eu vou continuar dando aula aqui, tá bom? Eu sempre gravo no meu celular. Gente, eu não tenho condição de ficar investindo em refletor, em luminária. Gente, aí também não, né? Então, se cortar, eu gravo, eu gravo esse vídeo, eu vou formar o link dele, depois eu formo um link só do restante, tá bom? Então ele vai acabar cortando e pula para um próximo. Porque eu não sei como, mas o meu celular, ele tem bastante para ser gravado, tipo mais de 1 hora para ser gravado, mas ele não grava mais que 1 hora, ele só grava a cada 33 minutos e 10 segundos, ele pula para o outro vídeo, não sei qual que é a parada, gente, é muita coisa pra gente, vamos lá. E eu também não vou ficar juntando vídeo não, porque eu tenho um aplicativo baixado no meu celular para juntar 2 vídeos, eu não tenho paciência, o trem demora quase 2 horas. Eu tenho muita coisa que fazer, porque o celular ficou ocupado fazendo isso. Eu não sei fazer isso, você entendeu? Poderia formar o link, gente, é um monte de coisa. Aí tem que ter um celular melhor, tal de smartphone. Ô gente, pelo amor de Deus, né? Aí também não, né? Vamos que vamos. E dá para estudar assim mesmo. Então, se Cora tá aí, eu vou explicar isso aqui, tá? Se ele passar de 33 minutos, nós vamos pro próximo vídeo, tá bom? Vocês ficam atentos aí. Não tem problema, tá? Aí vocês clicam no outro vídeo que vai estar anexado aí. Gente, enumerar os elementos dos conjuntos abaixo, tá bom? Eu quero falar isso aqui para vocês o seguinte, ó. Na letra A eu tenho o conjunto A, na letra B eu tenho o conjunto B, na letra C eu tenho o conjunto C e assim sucessivamente. Vamos aprender a ler essas nomenclaturas aqui? Vamos aprender a ler essas nomenclaturas ali? Que parece ser difícil, mas não. É assim, ó. O que quer dizer X? X são elementos, são números, tá bom? A gente não sabe, tá? Quem são os elementos? Olha aqui esse E aqui. O que esse E significa? Pertence, tá bom? E esse N, esse Z, né? Ó, tudo pertence aos conjuntos dos números inteiros. Depois eu vou chegar nesse asterisco e o que significa, tá bom? Vamos lá. Então vamos ler assim, ó. Quem são os números que pertencem aos números naturais? Essa barra que a gente lê, tal que. Tal que.
Quem são os números que pertencem aos naturais, tal que esses números, agora eu venho aqui ler aqui, ó, tal que, agora vem aqui, ó, esses números são maiores ou igual a 7 e menores que 11. Gente, quem são os números que estão entre 7 e 11? Ou seja, que são maiores que 7 e menores que 11. Tá bom? Então, quando esse x estiver entre esses dois valores, esses dois sinais que tem que estar nessa ordem. Lembra do sinal de desigualdade? O menor e o maior, ó, menor e o maior, vai depender de onde que eu estou lendo o número. Pode ser que eu leia que esse é maior e esse é menor. Vai depender a partir de onde que eu estou lendo o número. Professora, corta ali, faz um 4, corta ali, faz um 7, que ali forma quem é maior e quem é menor. Para com isso, para. Para porque agora vem aqui, ó, tá bom? Vem aqui, ó, x, a boca dele aqui, ó, tá aberta para o lado do x. Então eu leio, ó, x, ó, tá aberta, quer dizer que a boca é grande. Se é grande, é maior, né? Então o x é maior que 7 e o x tem que ser também ali, ó, agora a boca tá fechada para o lado de cá, para o lado do x, tá bom? Então eu leio a partir daqui, ó, x tem que ser maior que 7 e menor que 11. Vamos lá. Quem são esses elementos? É o 7, é o 8, é o 9 e é o 10. Ué, professor, por que você começou do 7 e não parou no 11? Gente, é assim, ó. Quem são os valores que são maiores ou igual a 7? Quando vem esse tracinho aqui, esse cara tem que estar aqui. Aqui não tem tracinho. Eu quero os valores que são menores que 11. Ah, você viu como é que você pronuncia? Quem são os valores que são menores que 11? Não estou dizendo que eu quero os valores menores, mas também eu quero igual o 11. Tá bom? Então, todas as vezes que vir igual, você começa com ele. Se não tem, você não termina com ele. E assim sucessivamente. Agora, no conjunto B. Acabou, pessoal. Quem são os elementos que estão entre 7 e 11? Quem são os elementos que estão entre 7 e 11? Eu só vou obedecer esse tracinho aqui embaixo, ó, quando não tem e quando tem, tá? Agora aqui não tem, ó, observa que o x aqui, ó, para cá não tem elementos que nem aqui, ó, não tem. Olha como que eu leio aqui, ó. Eu vou ler para a esquerda? Não, porque não tem. Eu só vou ler para a direita. Perdão, estou soluçando aqui. Eu só vou ler para a direita. Quem são os valores de x que são o quê? Menores que 5. Acabou. Olha, quem são os valores de x, gente, que são menores que 5? Mas desde que eles pertencem aos, eu tenho que olhar aqui, ó, esse x pertence aos naturais. Gente, vamos tomar cuidado aqui, ó. Quem são os valores menores que 5? O 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Olha, professor, lá na reta numérica não tem 0, menos 1, menos 2? Tem. Quem disse que não tem? Claro que tem, você está certo. Mas eu posso colocar eles? Não posso colocar, porque tem que pertencer aos naturais. Se eu continuar aqui menos 1,